foi achado o livro da lei. Ele ficou feliz, foi achado o livro da lei. Hoje, as pessoas não querem saber da verdade. Você está com a Bíblia, você não quer ler a Bíblia. Você está sempre falando, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Olha, eu não sei se você sabe, mas olha, esse livro aqui mudou a vida de muita gente. Tem presos, quando se depararam com esse livro, começaram a ler esse livro, mudaram de vida. Tem ateus, quando se depararam com esse livro, começaram a ler esse livro, viram Deus nas suas vidas, mudaram a sua cabeça. Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis 22. Diz assim, a partir do versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaias, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalaias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àquele que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então veja, primeira parte, olha quem é esse Josias. Josias, ele começou a reinar muito cedo, é um garoto. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, mesmo sendo garoto, ele cresceu diferente. Como é que é uma criança mimada? É um problema. Uma criança mimada é um problema. Agora imagine uma criança sabendo, com 8 anos já decidindo, hein? Com 8 anos já sendo rei, com 8 anos todo mundo se curvando diante dele. O cara fica louco. O poder sob a cabeça, ele faz o que lhe apraz, porque ele já cresceu desde os 8 anos, todo mundo se curvando, todo mundo fazendo a sua vontade, todo mundo fazendo o que você quer. A partir dos 8 anos, quem esse cara vai ser quando ele for adulto? É um tirano. Ei, na maior parte dos reis que começaram a reinar muito cedo, foram tiranos, não foram bons. E principalmente Josias, que o pai dele foi um doido. O pai de Josias é um louco, tanto é que aqui na Bíblia nem fala que o pai dele era o rei que antecedeu, não. Ali fala que o pai dele era quem? Era Davi, fala de Davi. Por quê? Porque ele seguiu a linhagem de Davi. Ele seguiu o que Davi fez. Ele seguiu as pisadas de Davi e não de seu pai biológico. O seu pai biológico era um doido. Mas a minha pergunta é: o que fez com que Josias fosse diferente dos outros? Fosse diferente do seu pai? O que fez com que Josias fosse um rei bom? Se ele já tinha poder desde os 8 anos, por que o poder não subiu à cabeça dele? É porque Josias, ele tinha uma mãe que ensinava para ele o que, gente? Hein? A palavra. Josias cresceu na palavra. A mãe já falava para ele sobre Deus.
Desde muito cedo a mãe já foi ensinando. A mãe foi ensinando ele. Já foi falando para ele. Então Josias já cresceu com a palavra. Olha como a palavra é poderosa. Olha como a palavra é importante para a formação de um ser humano, para a formação de uma pessoa. Olha como a palavra é tão importante na formação de um caráter. Então aí agora vem a segunda parte. E é aquilo, ele fez o que era bom, que parecia bom aos olhos do Senhor. Mas veja aí, olha só. Aí ele quando viu que o templo estava meio jogado, ele falou para que se reformasse o templo. Ele pediu para que se reformasse o templo. Reforma aí o templo. Pediu, falou para que pegasse o dinheiro das doações, tudo se colocasse aí na reforma do templo. Então aí começou a reforma, e reformaram tudo. E aqui então diz, no versículo 8: disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safão, e ele o leu. Então o escrivão Safão veio ter com o rei, e dando-lhe conta disse: teus servos ajuntaram dinheiro que se achou na casa, e entregaram na mão dos que têm encargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safão, o escrivão, fez saber o rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me deu um livro. E Safão leu diante do rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei, olha só, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. E o rei mandou a Hilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safão, Acbô, filho de Micaias, a Safão, o escrivão de Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então foi sacerdote Hilquias e Aicão, Acbô, Safão e Asaías, a profetisa, e Ulda, mulher de Salum, filho de Tikvã, o filho de Arás, o guarda das vestimentas, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras de suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca destas palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os seus olhos verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Diga graças a Deus. Então você vê, olha a importância da palavra. Quando o rei Ezequias ele assumiu o reinado,
esse livro estava sumido. O Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, estava sumido. Bispo, sem a palavra, sem esse livro da lei, como é que ele se guiava? Na medida do possível, daquilo que a mãe contava para ele, daquilo que os sacerdotes falavam para ele, das histórias contadas. Mas Josias nunca teve contato com esse livro, porque esse livro estava sumido, sumiu. Depois de toda a confusão que teve, das invasões que teve em Jerusalém, enfim, o livro da lei sumiu, tinha sumido. E no meio dessa reforma que começaram a fazer no templo, acharam o livro, gente, acharam a Bíblia. Hoje todo mundo tem acesso, mas naquela época não. Então quando acharam, aí começaram a ler, levaram ao rei, leram para o rei. Olha a reação dele. Diz a Bíblia que o rei rasgou suas vestes, jogou-se no chão, se humilhou, chorou. Aí eu pergunto, o que ele estava fazendo de errado? Ele nem conhecia, ele não sabia nada do que estava escrito, ele nunca teve contato com a verdade. Foi a primeira vez que ele teve contato com a verdade. Ele podia ter falado assim, eu não sabia, agora a partir de hoje eu vou fazer o que é certo. Mas ele era tão de caráter, que quando ele reconheceu, ele chorou. Como foi que a gente fez tudo isso? Como é que a gente errou tanto assim? Por que a gente errou assim? Você está entendendo? Ele trouxe a responsabilidade para si. Por isso ele chorou, por isso ele rasgou suas vestes, por isso ele se humilhou diante de Deus, implorando misericórdia. E olha que ele era inocente, olha que ele não sabia da verdade. Ele não sabia da verdade. Logo que ele foi confrontado com a realidade, com a verdade, ele caiu por terra, ele rasgou suas vestes, ele se humilhou, muito se humilhou. Você vê um homem preocupado em querer agradar a Deus, um homem preocupado em querer seguir a Deus. Você vê um homem preocupado em querer ser submisso a Deus, um homem preocupado em querer fazer a vontade de Deus. Para ele não se importava não era ele queria viver para Deus. Esse é o exemplo. Você vê alguém aí sedento em querer fazer a vontade de Deus. Você imagina que quando falaram para ele, olha, foi achado o livro da lei, ele ficou feliz, foi achado o livro da lei. Hoje, as pessoas não querem saber da verdade. Você está com a Bíblia, você não quer ler a Bíblia. Você está sempre falando, eu não tenho tempo. Olha, eu não sei se você sabe, mas olha, esse livro aqui mudou a vida de muita gente. Tem presos, quando se depararam com esse livro, começaram a ler esse livro, mudaram de vida. Tem ateus, quando se depararam com esse livro, começaram a ler esse livro, viram Deus nas suas vidas, mudaram a sua cabeça. Tem cientistas, quando se depararam com esse livro, começaram a ler esse livro, mudaram de vidas, foram transformados. Bandidos da pior espécie, quando se depararam com isso aqui, mudaram de vida. Isso aqui é um tesouro, não jogue fora não. Leia todos os dias, guie os seus passos de acordo com o que está escrito aqui. Hoje você não pode ouvir a voz de Deus como vozes. Hoje uma maneira de você ouvir a voz de Deus é isso aqui, é abrindo isso aqui, esse livro aqui. Esse livro te ensina a agir. Esse livro é a fonte de sabedoria. Esse livro mostra a reação na hora da tribulação. Esse livro te ensina como você deve reagir quando você perde, como você deve reagir quando você ganha. Esse livro mostra todas as fases da sua vida, todos os momentos da sua vida. Isso aqui mostra tudo o que você precisa. O que você precisa? Aqui tem medicina, aqui tem motivação, aqui tem conselhos assim, valiosíssimo. Tudo o que você precisa, sabe está onde? Está aqui. Esse livro aqui é completo. Esse livro aqui é completo. Aqui tem filosofia, aqui tem química, física, aqui tem história,
Aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Passo a passo para você ganhar dinheiro, para ser rico. Está aqui. Está aqui. Leia esse livro todos os dias. Aproveite que esse tesouro, ele está aí, ao seu alcance. O diabo nunca quis que esse livro se espalhasse como hoje está espalhado. Você sabia que tem países que isso aqui não entra? Aplicativo de Bíblia no celular não tem? Você sabia disso? Está vedado. Na China, por exemplo, o aplicativo de Bíblia foi vedado. As pessoas não têm acesso. E hoje você tem acesso e você está jogando tudo isso fora. E olha, esses dias a gente tem falado muito sobre filhos de Deus. Sobre o Filho de Deus. Os filhos de Deus e os filhos da desobediência. Os filhos de Deus e os filhos da luz. Nós temos falado muito sobre os filhos da luz e os filhos da desobediência. Os filhos das trevas. Ora, sabe o que mais me espanta? É que tem pessoas que estão em dúvida. Eu não sei se eu sou filho de Deus ou não. Bispo, eu estou em dúvida. Será que eu sou? Me diz uma coisa. Você acha que o meu filho tem dúvida que eu sou o pai dele? Vamos lá. Acha? Você tem dúvida que o seu pai é seu pai? Se você tiver dúvida, então é porque não é. Eu não é. Se um filho tiver dúvida a respeito do seu pai, é porque tem alguma coisa errada. É porque não é. É porque não é. Um filho nunca vai ter dúvida em relação ao seu pai. Então, como é que o filho de Deus vai ter dúvida se ela é ou não é filho? Durante esses dias que a gente tem falado muito sobre isso, muitas pessoas têm surgido. Bispo, eu realmente estou em dúvida. Eu não sei se eu sou mesmo filho ou não. Mas será que eu sou filho? É porque você não é ainda. É porque você não é. Agora sabe o que me espanta? É que a pessoa percebeu que ela ainda não é filha, ainda não é filho, só que ela não está fazendo nada a respeito disso. O que você está fazendo para ser filho? Se você deu conta que você ainda não nasceu de Deus para ser filho de Deus, o que você está fazendo para ser filho? Porque Ele quer que você seja filho. A porta está aberta para aqueles que querem realmente nascer de novo, mas não se nasce de novo de qualquer jeito, não. A pessoa tem que buscar, a pessoa tem que desejar, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que correr atrás. A pessoa precisa sacrificar, precisa abrir mão. Infelizmente, a pessoa não faz nada. Você vê, já Josias reagiu de maneira diferente. Quando se deparou com a verdade, falou: meu Deus, olha o que a gente fez. Olha o que a gente fez. A gente fez isso, a gente errou. Ele rasgou suas vestes. Olha, ele rasgou suas vestes, se jogou no chão. Muito se humilhou, chorou o próprio Deus. E ele mandou toda a equipe de sacerdotes, o pessoal do palácio, para procurar profetisa, para consultar Deus. Qual é a orientação de Deus? Ele queria saber de Deus. E agora a gente errou, a gente pecou. E agora o que a gente precisa fazer? Você vê que ele tinha sede da verdade, ele tinha fome da verdade. Ele queria saber como poderia fazer, o que poderia fazer. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa que Deus dissesse. Por isso é que pediu para que consultasse a profetisa, porque ele estava disposto a fazer qualquer coisa que Deus dissesse. O que o Senhor quer? Por outras palavras, o que o Senhor quer que eu vou fazer? O que o Senhor falar é o que eu vou fazer. Eis-me aqui, eu estou pronto para tudo que o Senhor disser, tudo que o Senhor quiser. O que o Senhor quer? E aí Deus falou para ele: olha, Josias, eu vi as suas lágrimas, eu vi o quanto você chorou, eu vi o quanto você se humilhou, eu vi quando você rasgou as suas vestes. Realmente, eu estou indignado. A minha ira, ninguém vai conseguir apagar. Mas não vou fazer nada com você. Fique em paz. Diga graças a Deus. Amém. Fale para ele. Fique em paz. Você vai reinar, você vai crescer. No tempo próprio, eu vou te recolher. Eu vou te poupar disso. Eu vou te recolher. Você não vai ver essas coisas que estão escritas aqui que vão acontecer. Eu vou te recolher. Eu vou te recolher. Para você não ver essa desgraça. Deus se preocupa com os seus filhos.
Amém, pessoal? Deus se preocupa com os seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Só que a pergunta é: você é filho? Hein? Você é filho? Não se engane. Viva a verdade. Se você não é, você pode ser. Só que você vai ser se você for pelo caminho certo, fazendo o que é certo. Gostou da mensagem? Então, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e siga-nos nas redes sociais.